que, né, Capelli, a gente sabe que vai ter a judicialização. Então, é um processo bastante lento. É bem provável que esse ano mesmo ainda não tenha qualquer tipo de redução, né? Porque o processo na justiça é bastante lento. E aí, claro, se o Supremo entender que não cabia judicialização, aí sim começa essas análises individuais que podem atingir, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que está agora em prisão domiciliar. Falando sobre essa composição política, trago aqui uma matéria publicada na coluna da Manuela Alcântara, nossa colega. O Valdemar, né, o presidente do PL, chama a derrota de Messias de péssima para o governo Lula. Então, dá essa leitura aí que a gente já vem tendo, que é uma derrota para o governo mesmo, né, que acaba saindo enfraquecido aí dessa disputa entre poderes. A gente pode colocar assim. E eu queria também trazer um pouco da disputa política. O Capelli mais cedo falou que não dá para a gente falar que isso como isso vai impactar nas eleições. Mas a gente tem visto aí nas últimas pesquisas um crescimento de Flávio Bolsonaro, uma estagnação do presidente Lula e essa perda de força. Como isso pode impactar agora? Não esse caso específico, mas essa sucessão de derrotas que o governo vai ter. Isso pode ter um impacto aí no médio prazo para as eleições que se avizinham? Na minha avaliação, sim, no sentido de a oposição ganhou um discurso, né? Temos votos para derrotar Messias, vamos ter votos para pautar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para negociar apoio também. Exatamente, vai fazer esse gesto aí. Então, a curto prazo, na prática, esse resultado traz isso, traz um fôlego para a oposição que mostra, olha, o Senado tem sim capacidade de ir para cima do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. A gente derrotou uma indicação, agora a gente também pode avançar com pedidos de impeachment. Não nesse resto de ano, mas claro, mirando a campanha e os votos para Senado. E, como você falou, o poder agora de barganhar, falar, olha, se a gente conseguir esse placar, se a gente contar com o seu apoio, né, com o seu partido, a gente também vai conseguir uma base muito fortalecida para o próximo governo. Eu estou falando não só de governabilidade, Buzzi, de barganhar para futuras votações no Congresso Nacional em um ano eleitoral, como o próprio apoio eleitoral a Lula, porque alguns partidos, como MDB, né, partidos de centro ali, deverão liberar, União Brasil, MDB, deverão liberar os seus candidatos, né, à reeleição, a deputado, a senador, para votar em quem quiserem. E aí, esses políticos de centro, vendo a fragilidade do governo Lula, eles tendem a cobrar mais caro um apoio para 2026 do que cobrariam caso o governo estivesse de vento em popa, aprovando tudo e com uma aprovação também popular, digamos assim. Então, essa derrota, essa fragilidade no Congresso Nacional é muito ruim em termos de imagem e de negociação para o Palácio do Planalto. Eu queria aproveitar aqui para a gente conversar um pouco com a nossa audiência. Estamos com uma ótima audiência aqui na nossa live. Agradecer a todo mundo, pedir para o pessoal lembrar de deixar o like, mandar comentários aqui, porque isso ajuda o YouTube a entregar ainda mais, né, a nossa live. E eu vou ler aqui um comentário da Fabiane. Fabiane, a usuária Fabiane24, ela pergunta assim: gente, alguém sabe me dizer o que acontece agora? O presidente indica outro? Então eu jogo para vocês, Capelli, se você puder responder aí nossa audiência. O que aguarda no futuro após a rejeição aí de Jorge Messias? Sim, o presidente Lula agora indicará um novo nome após a rejeição de Messias e começa todo esse trâmite de novo. Vai ter um novo relator na Comissão de Constituição e Justiça para fazer o seu parecer referente a essa nova indicação de Lula. Haverá uma sabatina na CCJ e depois a votação pelo plenário do Senado Federal. Ou seja, todos os passos que a gente viu com Jorge Messias acontecerá agora com um novo indicado de Lula. E a grande pergunta que se faz no momento é: quem Lula indicará após a rejeição de Jorge Messias? Buzzi trouxe aqui uma informação muito importante de que é extremamente improvável que Lula indique Rodrigo Pacheco, do PSD, e amigo de peito do Alcolumbre, amigo do peito de Alcolumbre. Por quê? Porque Alcolumbre queria desde o início a indicação de Pacheco e atuou para atrapalhar a aprovação do nome de Messias. Portanto, Lula indicar Pacheco agora daria um sinal para o Senado Federal de que, olha, se vocês peitarem o governo, Lula fará o que vocês querem. Então não deve ser Pacheco o novo indicado de Lula, apesar de que a indicação de Pacheco seria automaticamente aprovada pelos senadores, tendo em vista que o próprio Pacheco é um senador que está ali no convívio, né, com seus pares. Então a indicação de Lula agora é a grande incógnita. Quem o presidente Lula vai indicar? O Congresso Nacional passou um recado: não aceitará alguém que seja umbilicalmente ligado a Lula, assim como aceitou no passado
as indicações de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Agora, o Congresso Nacional, o Senado Federal, cobra alguém com maior distanciamento. Antes do Bus complementar, só trazer a informação que a Camila Xavier falou pra gente. Messias a qualquer momento vai vir aí, então nos últimos ajustes, ele não vai responder a perguntas da imprensa. Ele vai apenas fazer um pronunciamento. Estou aqui de olho, falando com vocês, o pessoal deve até notar que eu estou com a cabeça um pouco baixa, porque eu estou olhando o monitor ali. Então ele vai chegar, vai fazer um pronunciamento, acho que pela movimentação, ó, ele deve estar vindo ali, fará o pronunciamento, não vai responder perguntas. Ó, Messias está aí, vamos ouvir. Aumenta um pouco. Para que essa agonia? Tá bom aí, então? Bora. Bora. Vamos lá, então. Se você não fizer silêncio, a gente... Tá bom, vou falar alto. Nós vamos falar alto. Tá bem? Bom, pessoal, meus amigos e minhas amigas, senadores aqui presentes, meu estimado companheiro de ministério, o grande Messias, que nesse momento está conosco aqui, e dizer ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, que, em primeiro lugar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou para o Senado Federal, como é de praxe e é o direito constitucional dele, o nome que não há nenhuma restrição do ponto de vista da conduta, chamada conduta ilibada, do preparo intelectual e do compromisso que ele tem com a Constituição Federal. Encaminhou o melhor nome, na nossa opinião, preencheu todos os requisitos exigidos pela nossa Constituição e pelo regimento do Senado Federal. O Senado desaprovou o nome do Messias. Cabe agora o Senado explicar as razões dessa desaprovação e nós, evidentemente, aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível. Cabe ao presidente a atribuição dele, como é a atribuição do Senado, julgar e aprovar as indicações do presidente da República. O Messias é o quadro dos mais qualificados do ambiente jurídico do Brasil. Aliás, refletiu isso, né, Messias, na sua exposição hoje, na sabatina, na Constituição, da Comissão Constitucional de Justiça. Foi uma exposição como poucos, pelo seu comportamento, pelo seu jeito e, sobretudo, pelos compromissos que você tem, como você sempre diz, escravo da Constituição. Portanto, em nome do governo do presidente Lula, nós queremos saudar esse momento e dizer que aceitamos a decisão do Senado. Cabe, portanto, o Senado explicar as razões que levaram a maioria a não aprovar de uma das melhores indicações da República, o Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a todos e a todas. E agora o nosso querido